Então vamos lá. Bom dia mais uma vez a todos, sejam bem-vindos. Que bom que vocês estão por aqui. É, Como vocês sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, manda para mim uma mensagem, seja no chat ou libera o seu áudio para fazer a pergunta, não tem problema. Faça da maneira que for mais fácil para você. Eu estou aqui para tornar mais fácil essa sua jornada rumo ao conhecimento, nesse caso sobre a nossa matéria. Então, realmente faça uso da minha pessoa, é, e tire as suas dúvidas. Não fique com dúvidas. Recebi uma pergunta de uma aluna há algumas semanas, não era do primeiro semestre, mas uma aluna bastante envergonhada, porque teria sido, de certa forma, não muito bem recebida ao fazer uma pergunta para um professor em específico. Não tenho esse tipo de preocupação comigo. Não existe pergunta boba, não existe pergunta ruim. Todas as perguntas devem ser respondidas. Claro, desde que eu saiba, e se eu não souber, eu vou achar uma resposta. Então, eu não tenho receio de fazer pergunta. Mas se você não quiser fazer durante a aula, manda para mim uma mensagem, seja no meu WhatsApp, no meu Face, no Instagram, em qualquer canal de comunicação. É totalmente aberta a possibilidade para que a gente converse, tá bom? Então, nós começamos o nosso encontro anterior a falar sobre fontes do direito. E nesse primeiro momento, eu quero relembrar com vocês algumas conceituações, até mesmo para apresentar reapresentar algumas ideias que nós já falamos, como forma de você relembrar esse conteúdo tão importante que são as fontes do direito, né? E se você, por acaso, não pôde assistir a aula passada e acabou não vendo o vídeo, é o momento que você tem de ter um contato com a matéria, para que a gente veja fontes do direito de uma forma bastante completa. Então, colocamos aqui para você, no, como se fosse um quadro, né? O nosso material. Se você tem ele aberto, algumas coisas você vai acabar anotando, né? Mas é interessante que você faça esse acompanhamento. Também vou mencionar alguns dispositivos de lei e aí também vou disponibilizar para você, disponibilizarei o texto da lei aqui nessa visualização. Então vamos lá. Fonte. Quando nós pensamos em fontes, é inevitável fazermos menção à origem etimológica da palavra. Quando a gente pensa em origem etimológica, é, ela nos explica muita coisa, né? Seria muito mais vantajoso se as pessoas, quando buscassem entender alguma coisa, que elas se preocupassem em verificar qual é o significado dessas palavras na sua origem, na sua essência. A palavra fonte, ela deriva etimologicamente de dois termos muito parecidos e que possuíam o mesmo significado. Possuíam e possuem, porque a língua latim, ela, apesar de ser uma língua extinta, ela não teve grandes modificações em relação aos seus significados, né? A palavra fons ou fontes, ela significa nascente, significa o local de onde se origina algo, né? E quando nós entendemos isso, nós percebemos que falar de fontes de direito é falar da origem do direito, da origem da manifestação jurídica. E aqui duas coisas. Quando a gente pensa em origem da manifestação jurídica, nós estamos nos referindo à maneira como o direito se manifesta e também quais são os fundamentos que resultam na manifestação do direito. Então, de novo, quando eu penso em fonte do direito, eu estou refletindo sobre como o direito se manifesta, como as regras jurídicas aparecem na sociedade, como que elas surgem e como que elas ficam claras, públicas para as pessoas e quais são os elementos que justificam a produção dessas regras jurídicas, né? Que é a ideia da nascente, da sua origem. Como e por quê? Duas perguntas básicas que a gente faz como entendimento do estudo das fontes do direito. Então, estudar as fontes do direito é entender como o direito surge e por que ele surge. E isso a gente simplifica bastante as coisas e faz uma simplificação possível e uma simplificação adequada. Tem um conceito para você no material, que é um conceito do professor Cretella, que diz o seguinte, né? Fonte é o vocábulo que designa concretamente o lugar onde brota alguma coisa, como fonte d'água ou nascente. A expressão fontes do direito significa o lugar de onde provém a norma jurídica, de onde nasce,
regras jurídicas ainda não existentes na sociedade humana. Retornar à fonte do direito é buscar a origem dos seus enunciados. Então, nós temos aqui uma conceituação doutrinária para algo que nós já estamos comentando há algum tempo, né? Essa é a ideia básica de fontes, né? Nós trabalhamos na aula passada uma primeira classificação de fontes do direito, que foi a divisão entre fonte direta e fonte indireta. Vamos relembrar essa classificação porque é uma classificação válida. A próxima classificação que nós veremos é uma classificação mais usada e mais importante, mas essa classificação também é uma classificação válida. O que são fontes diretas? Para que você entenda isso, fonte direta são também chamadas fontes imediatas. Mas, poxa, professor, eu não consigo entender o que significa fonte imediata. Quando eu falo em fonte imediata, eu estou me referindo a manifestações da norma jurídica que são autônomas, que têm certa independência. Então, aqui é muito importante você fazer essa relação. Quando eu falo de fontes diretas ou indiretas, eu estou me referindo à maneira como o direito se manifesta. Então, aqui, de novo, é importante. Essa classificação, direta ou indireta, ela é sobre a manifestação da regra jurídica e não sobre a sua origem. Não sobre os motivos da sua produção, mas em como a norma se manifesta, ok? As fontes diretas, elas são as fontes imediatas, as fontes que possuem um grau elevado de autonomia e de independência. Tá? Elas são fontes autossuficientes, por assim dizer. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, quando a norma jurídica ela aparece na sociedade, e a gente chama de norma jurídica qualquer regra de organização, qualquer regra que determina como as pessoas devem agir, devem se comportar, tudo é norma jurídica. Essas normas jurídicas, elas podem aparecer de maneira mais autônoma e independente, ou elas podem aparecer de maneira dependente ou vinculada. E é exatamente essa a diferença entre fonte direta e indireta. As fontes diretas são fontes imediatos meios de manifestação do direito e que possuem grau elevado de autonomia e independência. Se você quiser anotar ao lado, elas possuem autossuficiência. E quando nós olhamos para os exemplos, né, para os dois tipos de fontes diretas que nós temos, isso fica claro. Quais são as fontes diretas? Nós temos como fonte direta as leis e temos como fontes diretas os costumes. E por que elas são fontes diretas? Por que lei e costume eles se enquadram nessa categoria de fonte direta, no sentido de ter um alto grau de autonomia, de autossuficiência ou de independência? Porque, jovem, quando a gente fala em lei, a lei só depende da sua criação por parte do Poder Legislativo. O Legislativo criou uma lei e a partir do momento em que ela pode produzir efeitos, né? E aí a gente está falando de vigência da lei, que é uma matéria que a gente vai estudar, mas a lei, a partir do instante em que ela é criada, ela passa a produzir os seus efeitos. Claro que pode ter um prazo ali entre começar a valer ou não, depois a gente vai ver isso. Mas a única coisa que a lei acaba dependendo é da decisão do Legislativo em criá-la. E é claro que existem outros critérios, como, por exemplo, a lei tem que ser condizente com a Constituição. A lei não pode contrariar a Constituição. Enfim, mas o que produz a lei é o Legislativo. Tirando essa regra de produção, a lei vale. E ela vai produzir os seus efeitos, até ser revogada ou ser invalidada, mas ela vai produzir os seus efeitos. Os costumes são comportamentos sociais aceitos por um determinado grupo, propagados e repetidos, né? A gente tem por costume aquelas formas de agir que a sociedade, aquele grupo de pessoas entende como correta, que é isso mesmo, e esse comportamento ele é repetido. Faz parte da compreensão de costumes essa postura reiterada, essa repetição da conduta, né? Quem cria também os costumes? Os costumes são advindos de uma decisão social. A sociedade estabelece aquilo que ela quer ter como costume ou não, aquilo que ela
vai trazer sobre si, enquanto costume, aquilo que ela não quer mais que seja um costume. Então, durante muito tempo, quando a gente pensa em início do século XX, em uma época familiar bastante diferente da época em que nós estamos, havia um costume que talvez você já tenha visto em algum filme ou alguma novela. Havia uma regra, e essa regra existia no Código Civil de 1916, que é o código que valeu até 2002. E qual era a regra que tinha lá? Que o homem, o marido, ele poderia rejeitar a sua esposa se quando da consumação do casamento, leia-se noite de núpcia, sexo e a princípio o primeiro sexo do casal, se a esposa não fosse virgem nesse momento. Então a não virgindade da mulher seria um motivo para anulação de casamento. E isso se aplicava só para a figura feminina. E como que a mulher demonstrava sua virgindade, por exemplo? Era comum e um costume de algumas regiões que quando um casal saía do casamento para experimentar a sua noite de núpcias, que o seu primeiro contato na cama fosse em uma cama com lençóis brancos, porque se a mulher fosse virgem, ela sangraria por conta do rompimento do ímen. E aí era costume que após o primeiro ato sexual do casal, que se estendesse o lençol branco manchado de sangue na janela, como uma forma de expor aos quatro ventos que, olha, eu deflorei a minha esposa, ela só foi minha e de mais ninguém. Uma ideia ridícula, mas uma ideia forte que durante um tempo representou um costume de um certo grupo de pessoas. Hoje isso não existe mais. Percebe? Então os costumes eles podem ter uma mudança, mas quem vai dizer o que é o que não é costume? A sociedade, por conta da repetição da conduta e por conta da compreensão de que isso deve ou não ser feito. Fila é costume há séculos e continua sendo um costume muito forte. As pessoas entendem, apesar de todo mundo detestar a fila, que fila é a forma mais organizada de se realizar um atendimento quando tem muitas pessoas para serem atendidas. Porque se não for fila, vai ser como? Se criou um outro modelo, né? Os bancos hoje têm as senhas. Mas, tecnicamente, qual é a grande diferença das senhas para fila, né? A gente só não vai ficar em pé um atrás do outro, mas, a princípio, é a figura de ser atendido um de cada vez. E senha também, eu preciso de uma estrutura. Então, fila ainda acaba sendo o mecanismo mais utilizado de atendimento de grandes massas ou de grande volume de pessoas. Um costume que dificilmente vai acabar a curto prazo. Então, nós estamos diante de duas fontes do direito que são bastante independentes, vinculadas somente àqueles que a produziram. Então, a lei, ela vai cumprir aquilo que o legislativo quis que ela cumprisse e vai produzir efeitos enquanto o legislativo quiser que ela produza os efeitos. Mas, tirando isso, ela é bastante autônoma, ela é bastante independente e os costumes eles vão valer, eles vão produzir os seus efeitos enquanto aquela sociedade entender que esses costumes são válidos. Tirando essa legitimação social, os costumes valem de maneira autônoma, valem de maneira independente, ok? Isso é fonte direta, essa chamada fonte imediata que tem esse grau de autonomia e também uma certa autossuficiência. Quando a gente vai para as fontes indiretas, e aqui nós precisamos tomar alguns cuidados, porque é bastante tranquilo entender fontes indiretas, nós precisamos entender que as indiretas, elas são manifestações decorrentes. Você vai encontrar alguns autores, né, que vão escrever o seguinte: elas são manifestações vinculadas ou dependentes. Então, mais uma vez, fonte direta e indireta diz respeito à manifestação da norma, a como a norma aparece no seio social, no ambiente social. E aí? Aí que, nas indiretas, a norma jurídica se manifesta de algumas maneiras, só que essas maneiras são dependentes, essas maneiras se vinculam. E se vinculam a quê? Não somente a quem as criou, não somente a quem as produziu, como é o caso anterior, mas elas também se vinculam às fontes diretas. Então, as fontes indiretas, elas são fontes decorrentes
dependentes das fontes diretas. Então, a gente vai analisar agora outros meios de expressão da norma jurídica, mas que vão depender ou da lei ou dos costumes, porque fonte indireta sempre será dependente da fonte direta. E a gente não observa isso na fonte direta. Ela só é dependente de quem a criou, né? Ok? E aí vamos entender. Primeira fonte indireta que nós temos, dependente ou vinculada. Se você já estudou em direito civil principal e acessório, quando estuda bens, né, a gente pode aplicar essa lógica aqui. Fonte direta como fonte principal e fonte indireta como fonte acessória. Certo? Bom, primeira fonte indireta, doutrina. E aqui nós estamos falando da ciência produzida por meio de pesquisa, né, por obras jurídicas, livros, artigos científicos. Então, vamos pensar aqui, estou com os livros aqui na mesa. Por exemplo, o livro de constitucional do Gilmar Mendes. Doutrina. Se eu pego o livro de processo civil do Marinoni. Doutrina. Bom, doutrina é fonte do direito? É. Por que doutrina é fonte do direito? Porque, em muitos casos, a doutrina ela vai ajudar, auxiliar na aplicação da norma jurídica. Ela vai esclarecer alguns pontos que, pela previsão da lei, não ficaram muito claros. Mas o que a gente tem que entender? Que a doutrina ela sempre vai estar baseada na lei. E aqui nós vemos um grau de dependência. Porque, além dela ser produzida pelo seu autor, né, pelo seu criador, ela sempre está voltada para a lei. Porque a doutrina só existe porque existe uma lei. Quando eu vou estudar, por exemplo, processo civil, qualquer livro que eu pegar de processo civil vai me apresentar a matéria de processo civil fazendo menção ao Código de Processo Civil. Então, nós temos essa vinculação, essa dependência. A doutrina está dependente da legislação para apresentar os conceitos, inclusive para discordar da legislação. Nós temos vários autores que possuem uma postura bastante crítica e discordam da maneira como a lei previu determinada coisa. Mas note, ainda que eu queira discordar, o parâmetro da discórdia é a previsão legal. Então, para eu poder discordar, eu também estou considerando a lei como ela está prevista. Ou seja, a doutrina tem essa relação com a legislação. Por isso ela é indireta, porque nós estamos falando de algo dependente ou decorrente, né? Eu me lembro, e aqui citando um exemplo, né, que quando eu me formei, e nos primeiros anos da minha docência, já era professor de processo civil, e, na época, era o Código de Processo Civil de 1973, porque ele valeu até 2015. Eu comecei a dar aula em 2013, na universidade, né? Em outros lugares antes, mas na universidade em 2013. E aí? Eu tinha vários livros de processo civil do Código de 73. Aí veio 2015 e mudou o código. E aí, para professores, isso é uma paulada na cabeça, né? Porque 2015 não tinha um livro sequer baseado no novo CPC, e eu tive que ler o novo CPC do início ao fim inúmeras vezes, porque eu tinha que montar aula a partir do novo CPC. E o que a gente faz com os livros antigos? O que você faz? Você joga no lixo. Claro que não precisa ser tão radical a esse ponto, mas realmente algumas coisas mudaram muito do Código de Processo Civil para o Código atual, outras não. Então fica muito difícil usar a doutrina anterior. Isso é uma clara demonstração de como a doutrina acaba sendo dependente da legislação, dependente da lei, por isso fonte indireta. Eu me lembro, tranquilo, Ádila, sossegado, sem problema. Eu me lembro que em um determinado momento eu tinha acabado de me formar. Meu pai teve um desacordo comercial por causa de uma compra em uma cidade de São Paulo chamada Teodoro Sampaio. E aí, diante daquilo, aquela palhaçada, né? Você vai ter essa experiência, porque se você já está no primeiro semestre, certamente você tem algum parente ou colega que já direcionar a você todos os questionamentos mais complexos, assim, do tipo, você sabe direito, você estuda direito, então você é o oráculo
que pode me esclarecer todas essas dúvidas complicadas. Isso porque você está no primeiro semestre. Mas é assim que as pessoas enxergam. Aí você vai se formar, aí a sua família acha que ela vai poder sair por aí comprando briga com todo mundo, porque tem o filho que é advogado, ou tem qualquer outra coisa. E aí, meu pai, não, porque eu quero que entre com uma ação contra o fulano lá em Teodoro Sampaio. E eu, tá bom. Aí entra com ação, uma coisa muito idiota, pega o carro, vai para Teodoro Sampaio. Chega lá, faz audiência, fizemos um acordo. Meu pai, muito feliz com o resultado do acordo, porque era exatamente o que ele queria, acabou recebendo o que ele tinha comprado, o réu entendeu que ele estava errado e tal, tudo certo. Ficou tão feliz e disse para mim o seguinte: escolhe um livro que eu vou te dar. E eu, na época, precisava de um livro de processo penal, que sempre foi uma matéria que eu não tive muita afinidade. Então, ele me comprou um livro de processo penal que eu tinha escolhido na época, um livro que não era muito barato, assim. E eu feliz da vida, né? Nossa, livro novo de processo penal, vou arrasar. Porque eu sempre gostei de estudar e tal. Não deu um mês. E esse livro era de execução penal, que é a parte de cumprimento de pena. Em um mês, houve uma alteração muito significativa no Código de Processo Penal, que mudou todo o procedimento do júri. Entre outras mudanças, depois de um mês que eu tinha comprado o livro. Gente, eu perdi praticamente metade do livro. Porque não era mais daquele jeito. Aí dá aquele desânimo, né? Você paga um absurdo num livro, você sabe que livro não é barato, ainda mais livro de direito, para durar nada, porque lei muda toda hora. E agora você não consegue mais fazer uso de metade do livro. É isso aí. Mais uma demonstração de que a doutrina está vinculada, está dependente ou decorrente da lei. Por isso, fonte indireta. A próxima fonte indireta que nós temos é a jurisprudência. Então, na aula passada, nós delimitamos, né, classificamos jurisprudência. O que é jurisprudência? É o conjunto reiterado de decisões dos tribunais sobre o mesmo assunto no mesmo sentido, né? Falamos que nós não temos jurisprudência em primeiro grau, então sentenças, né, não formam jurisprudência. Eu tenho que estar pelo menos no tribunal de segundo grau, e aí do tribunal para cima eu posso ter jurisprudência. Mas a jurisprudência, ela não é verificada a partir de decisões isoladas. Mas a jurisprudência representa um entendimento do tribunal. E eu só posso considerar que o tribunal tem um entendimento sobre determinado assunto quando ele julga várias vezes aquele assunto da mesma maneira. Então, é isso que vai produzir jurisprudência, é isso que vai formar jurisprudência. A jurisprudência é a fonte do direito? É claro que é, porque é o judiciário que me diz como que o direito será aplicado na prática. É ele que vai fazer as delimitações, as aplicações práticas. Então, a jurisprudência é uma grande fonte orientadora de como o direito será exercido. Só que ela é uma fonte autônoma e independente? Não. A princípio e em regra, a jurisprudência tem que observar a lei. A jurisprudência tem que observar a regra jurídica prevista, né, positivada. Então, nós temos este grau de vinculação, este grau de dependência, né? Então, também verificamos, a gente vai estudar daqui a pouco, que nós vamos ver tipo por tipo de fonte, e a gente vai ver que existe jurisprudência contrária à lei. Mas aqui, a gente vai ver isso mais profundidade daqui a pouco, mas só para fechar o raciocínio, né? Mas, mais uma vez, eu faço o seguinte apontamento. Ainda que a jurisprudência ela caminhe no sentido de discordar da lei, o parâmetro para discordar é citar a lei. Ela tem que dizer como a lei regulamenta e aí fazer uma aplicação diversa. Ainda assim, ela vai considerar a lei. Então, existe esse grau de dependência ou de decorrência da jurisprudência em relação à legislação e também em relação aos costumes. Nós temos alguns julgamentos que serão baseados nos costumes. Vamos ver isso também daqui a pouquinho, no nosso segundo momento. E a última fonte indireta que nós temos são as súmulas. O que são súmulas, né? Súmulas representam o reconhecimento específico, preciso e resumido do tribunal acerca de um determinado assunto. E nós comentamos, né, nessa cadeia de formação